violência e tal. A situação não tá fácil não, a gente tem que se cuidar mesmo. São 9h43. O assunto é com Murilo Rocha. Agora sim, com uma vinheta oficial e tal, Murilo. Pois é, o assunto dessa terça-feira é uma nova rodada de pesquisas do Instituto Data Tempo, que é ligado ao jornal Tempo aqui de Minas Gerais, indicando aí o governador Romeu Zema com 45,7% dos votos, uma pesquisa estimulada, e Alexandre Calil com 22,1%, ou seja, menos da metade das intenções de voto do governador Romeu Zema. Pelo cenário projetado aí pelo Instituto Data Tempo, daria a vitória do governador Romeu Zema no primeiro turno com 58,6% dos votos válidos. Agora, chama a atenção na pesquisa que ela fez aquela projeção que outros institutos já fizeram, perguntando para o eleitor, ao ser questionado ali, caso o candidato ao governo tenha apoio do presidente Lula ou do presidente Bolsonaro ou de outro presidenciável. E é muito interessante porque reverte o cenário eleitoral, né? O Calil, associado ao nome do Lula, ele passa a ter 40,4% das intenções de voto, e o Zema passa a ter, com o apoio do presidenciável do Novo, o Luiz Felipe Dávila, fica com 24,4%, e o Carlos Viana, que só tem 4% de intenções de voto, com o apoio do Bolsonaro, que é do mesmo partido, ele vai para 15,5%. Então, tem sempre essa questão do limite de transferência de votos, né? Na realidade, a gente tem que ficar atento a essa questão da transferência de votos, mas no caso de Lula e Bolsonaro, é impressionante a capacidade de transferência de votos que mostram. Você vê, o Viana aumenta 11 pontos percentuais na pesquisa, quando associado ao nome do Bolsonaro, Carlos Viana, e o Calil aumenta aí 18 pontos percentuais quando o nome dele é associado ao do ex-presidente Lula. É impressionante. Claro, a gente não sabe se na prática essa transferência ocorre, mas as pesquisas indicam hoje, no dia 7 de junho de 2022, ainda há 3-4 meses das eleições ainda, mas o que indicam é que há sim uma transferência muito forte dos votos de Lula e de Bolsonaro em Minas Gerais. Então, se por um lado a campanha do Calil olha para essa pesquisa, quando vê a pesquisa estimulada e dá uma esfriada, porque ele tem menos da metade das intenções de voto do Zema, quando olha para o outro lado a questão do apoiador, né, associado ao apoiador presidenciável, a campanha dá uma respirada, ganha um fôlego novo, porque há um potencial de crescimento associando ao nome do ex-presidente Lula, pelo que foi indicado pela pesquisa, muito grande, capaz até de transformar aí uma eleição mais disputada, né? Ou seja, o Calil entra no páreo quando está associado ao nome do Lula. Agora tem um detalhe, porque também essa pesquisa associou o Bolsonaro ao Carlos Viana, mas na prática a gente sabe que o Bolsonaro também vai se associar ao Zema, mesmo o Partido Novo tendo um candidato, o Zema vai se associar de alguma forma ao Bolsonaro também. Então, o eleitor vai ver esse movimento também, Zema e Bolsonaro, e com certeza Bolsonaro também vai trazer votos para Romeu Zema, não tenho dúvidas também. Essa pesquisa mediu associando o Carlos Viana ao Bolsonaro. A partir do momento que o Zema também for associado ao Bolsonaro, isso vai acontecer de forma natural durante o processo eleitoral, ele também vai crescer para além da sua, vamos dizer, da luz própria da sua candidatura, ele ainda vai colher também votos desse bolsonarismo. Então, assim como o Calil vai colher do lulismo também. Então vai ser, acho que a eleição pode se tornar um pouco menos desigual, porque hoje o Zema está muito à frente. O Calil pode ter alguma chance nessa associação aí com o nome do ex-presidente Lula. É isso que a campanha dele vem batendo desde o começo, né? Desde que se firmou a aliança em 19 de maio, as propagandas, até as entrevistas do Calil tem focado aí nessa aliança. Por mais críticas que receba e tal, tem se mostrado na prática essa aliança uma impulsionadora dessa candidatura de Alexandre Calil. Mas vamos ver, tem muita água para rolar ainda, só trazendo esse factual do dia, que é essa pesquisa divulgada hoje, lembrando que pesquisas são retratos de momento, mas são importantes aí para a gente entendendo a evolução das candidaturas. Então é isso, só um último registro aqui, mudando de assunto, sobre a questão de racismo que vocês leram na manchete aí, realmente abominável aquelas cenas de ontem protagonizadas por uma senhora no metrô,
proferindo aí ataques racistas a uma outra mulher, uma coisa impressionante e lamentável. Temos que condenar. E eu vi o presidente da comissão da OAB aí dando a entrevista, concordo com ele, a lei é frouxa, ele usou essa expressão, eu concordo, a lei é frouxa, há uma impunidade muito grande para quem comete a chamada injúria racial, né, que é o ataque, que hoje acho que já praticamente se igualou aí à questão do racismo na lei. Mas é impressionante como realmente a pessoa sofre uma sanção ali, é detida e tal, mas depois é liberada e não acontece nada, como ele disse, às vezes nem fica com antecedente criminal na ficha. Então é um absurdo, porque não podemos perpetrar, não podemos normalizar esse tipo de ataque, esse tipo de violência, esse tipo de agressão racial. Temos que ficar muito atento a esses casos e cobrar punição. É isso, Lucas, Luciana. Abrindo meu microfone, são 9 horas e 49 minutos. Betim está